Beleza, galera, a gente falou sobre ferramentas de automação aí web, no caso front-end que eu mencionei, e também de mobile, mas não falamos aí sobre testes de API. Galera, gostaria de falar que ferramentas como, por exemplo, o Postman, às vezes o Insomnia também, são ferramentas que nunca vão deixar de fazer parte aí de testes de API, tá bom? Mas eu vejo elas num futuro para automação de API, algo que não seja tão bom quanto outras ferramentas atuais. E eu vou falar bem sinceramente aqui. O Cypress, hoje, existe uma forma de você fazer testes de API no Cypress. Eu, sinceramente, não gosto tanto. Eu não acho que funciona da melhor forma possível que poderia ser. Porém, já é uma ferramenta que faz muito mais sentido você adicionar automação. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque, como essas ferramentas de automação de API do Cypress estão sendo desenvolvidas para fazer testes de API, isso vai fazer com que elas fiquem muito melhores do que os testes de API que a gente já faz com Postman automatizados, tá bom? Não estou falando sobre os testes mesmo, eu estou falando sobre testes automatizados, justamente porque você já está fazendo testes automatizados com o Cypress, por exemplo, no front-end. Então, essa ferramenta que vai te disponibilizar, né, que é disponibilizar, por exemplo, pelo Cypress para poder fazer testes de API, vale muito a pena você seguir com a mesma tecnologia, ao invés de você necessariamente usar Cypress e, por exemplo, o Postman para fazer essas automações. Porém, eu não acho que Postman vai deixar de ser usado, ou Insomnia, ele só vai não ser tão utilizado quanto, por exemplo, essas ferramentas para fazer testes e fluxos de teste em API mesmo. Apesar de Postman já ter até mesmo uma parte de IA que te ajuda com isso, eu acho que vale mais a pena manter tudo no mesmo código do que ficar mudando ferramentas. Porém, se você aí trabalha com uma ferramenta que é somente API, você precisa testar somente API, Postman pode ser sim uma ferramenta muito boa para que você consiga fazer seus testes de API, tá certo? Ainda porque eles estão cada vez integrando mais ferramentas para você fazer testes automatizados utilizando o Postman, e não só isso, você vai ter aí, por exemplo, uma ferramenta, né, que eles liberam, que é o Postbot, que é a IA do Postman. E essa IA do Postman, ela te ajuda a fazer automação e fazer outros testes também, e criar testes, assim, do nada, de uma tela em branco para uns testes já começados, já iniciados. Isso ajuda muito na produtividade, apesar de que a gente também tem isso aí se a gente for utilizar VS Code com Copilot ou até mesmo o ChatGPT, né? Mas vale muito a pena às vezes testar, porque a produção vai ser muito mais focada aí nos testes de API com o Postbot, tá bom? E galera, beleza, eu acho que sinceramente testes de API agora vão passar a ser utilizados, até mesmo o Playwright já tem algumas ferramentas para você fazer testes de API, então eu acho que vale a pena a gente ficar de olho para ver como elas evoluem, para garantir a adesão delas no nosso código. E é claro, né, dá também para você utilizar essas ferramentas como Cypress e Playwright e fazer testes de API utilizando, por exemplo, um Chai da vida, ou até mesmo aí outras ferramentas como o Supertest, que eu já utilizei outras vezes para fazer testes de API dentro do Playwright, tá bom? Não é difícil, vale bastante a pena caso você esteja trabalhando com automação de front e back-end, querendo utilizar o mesmo repositório de código, tá certo?